Olá, turma, aqui é o professor Diego. No vídeo de hoje, vou tentar fazer com vocês alguns exemplos, uma breve explicação de como encontrarmos uma fração geratriz de uma dízima composta. E o primeiro passo é lembrar que, se estivéssemos diante de um número decimal dessa forma, ele ainda não seria uma dízima. Para que fosse uma dízima, tem que vir assinalado um traço em cima do período mostrando que ele se repete, ou até mesmo 3 pontos após o período. Lembrando que tem que ficar claro, né, qual que é o período. Nesse caso, coloquei um monte de 5 aqui para reforçar a ideia na mente de vocês que serão infinitos 5, ok? A partir daí tem uma outra ideia importante demais. É aquela que envolve o nosso sistema de numeração e o fato de ele ser decimal. Imagine que você tem essa dízima periódica e que você vá multiplicar essa dízima por 10, considerando que nós temos aqui no alto centenas, dezenas, unidades, décimos, centésimos de milésimo, décimo de milésimo, centésimos de milésimo, a gente vai ver o comportamento dos números quando multiplicado por 10. É o mesmo, turma, que cada número deslocar, né, uma ordem para a esquerda, beleza? É como se um que tivesse aqui, agora está nas unidades. Esse 5 é até colorido da mesma cor, que estava no centésimo, ele está no décimos, e assim por diante. Também, quando você multiplicar por 100, a mesma coisa acontecerá. O 5 que estava nos décimos passou a estar na unidade, o 5 do centésimo nos décimos, o 1 na unidade agora na dezena, o 0 à esquerda, que não tem valor posicional, estava na dezena agora na centena. E quando você multiplicar por 1000 e qualquer múltiplo de 10, irá acontecer o mesmo. E essa propriedade ela é importante demais, porque diversas vezes eu comentei com vocês que o importante em um processo de transformação de um número decimal periódico para uma fração geratriz é deixar depois da vírgula com o período apenas. Porque no final das contas você vai precisar de fazer um cancelamento, digamos assim, uma subtração entre duas partes infinitas idênticas, para que resulte em zero. E aí, turma, o primeiro passo é você encontrar as duas equações. Lembra do que eu comentei? Quando você está trabalhando com dízimas periódicas compostas, por que precisa de ser duas equações? Porque nessa daqui, nós não temos o período exatamente após a vírgula. Tem aqui o anteperíodo, beleza? E aí ele atrapalharia na hora de você fazer aquele cancelamento, né? Aquela subtração entre as partes periódicas. Agora, nós vamos primeiro multiplicar por 10, porque quando eu multiplico por 10, o x fica 10x, e esse é considerado o primeiro membro da equação. Aí eu multiplico por 10 também o segundo membro da equação, que é onde nós temos o nosso número. E aí ele passa a ser 1, vírgula, e aí a parte periódica eu vou até aqui deixar de vermelho. 5, 5, 3 pontos. Importante lembrar que esse x igual, né, a 0,1555, ele quer dizer, turma, que existe um número x qualquer, que é, né, um número racional, uma fração geratriz de dois números inteiros, que se você dividir, resulta nessa dízima, beleza? É isso que ele está falando para você sobre esse x. E como, né, nós precisamos desse período aqui após a vírgula, apenas o período para fazer a subtração, nós precisamos de uma outra equação. Essa seria a nossa primeira equação. E aí nós precisaríamos de uma outra equação, que no caso poderia ser uma multiplicação por 100. Porque quando nós multiplicássemos ambos os membros da equação por 100, seria 100 vezes x, 100x, que é igual. Aqui, turma, mesma ideia. O 1 e o 5 é como se eles deslocassem para a esquerda. Lembrando que estava nos décimos ia para as unidades, depois para as dezenas. E quem estava nos centésimos ia para os décimos, depois para as unidades. E nós teríamos aqui 15. E aí vou colocar aqui de vermelho também para que vocês entendam. 5, 5, infinitamente. É como se tivesse um 5 aqui do lado e ele foi arredando para o lado. Aqui tinha um risco, né? Tem que completar certinho. E aí depois,
melhor, né, organizado aqui com uma arte das equações que nós encontramos, sem x igual a 15,55 infinitamente, deixei de vermelho, e aqui também 10x igual a 1,55 que eu deixei de vermelho. A ideia é que você faça uma subtração entre as equações. E quando você fizer essa subtração, turma, essa parte aqui, 100x menos 10x, vai ser igual a 90x. Aqui temos o símbolo de igual, 15 menos 1, 14. E aí nós teríamos uma subtração que cancelaria as duas partes, né, periódicas, fazendo com que restasse uma equação apenas de números inteiros. Então, nós temos o 90 que multiplica o x, podemos reescrever pela operação inversa no segundo membro, ficaria 14, né, sobre 90, e aí poderíamos simplificar, uma vez que os dois números são pares, fica tranquilo de lembrar que 14 dividido por 2, 7, 90 dividido por 2, 45, o 7 é o número primo, o 45 não é múltiplo do 7, então logo nós teríamos essa fração como sendo a fração geratriz da dízima periódica 0,155 infinitamente. O segundo modo, turma, ele é meio que, né, uma receita de bolo, e ele pede que você identifique algumas partes, né, da dízima periódica composta, realize uma subtração, coloque em forma de razão e automaticamente você vai ter esse resultado. Então, nós vamos seguir passo a passo. O primeiro, ele pede que você forme um número com a parte inteira, com o período, com o anteperíodo e o período. Então, você pegaria esses três algarismos, parte inteira, anteperíodo e o período. Formou aqui o número 15, beleza? Depois ele pede para você subtrair, então vai subtrair a parte inteira com o período. Se eu pegar aqui a parte inteira com o período, forma o número 0,1, que é a mesma coisa que 1, beleza? E, por final, você escreve, né, a barra aqui que vai transformar em fração, e embaixo você coloca um número 9 para cada algarismo do período. O período, turma, né, até esqueci do risco aqui de novo, ó. O período é apenas o 5. Independente se tem 3, se tem 4, se tem 100 5 aqui depois. O período é o 5. Então, ele é formado por um algarismo. Por isso, eu vou atribuir um 9 aqui, referente a um algarismo. E, posteriormente, ele pede para associar um 0 para cada algarismo do anteperíodo. Então, aqui no anteperíodo, nós temos só um, beleza? Que também é um algarismo. Então, eu vou associar um 0 para o anteperíodo. Depois eu faço a conta. 15 menos 1, 14. 90 aqui embaixo. E aí nós temos que simplificar por 2 novamente. 14 dividido por 2, 7. 90 dividido por 2, 45. Perceberam que chegamos ao mesmo resultado? Por formas diferentes, não tem aquele mais ou menos certo, né? Tem um que é mais rigoroso, digamos assim, algebricamente, formalmente, tem um que é meio que um passo a passo, uma fórmula, mas é legal que você conheça um pouquinho de cada um. Tomando o terceiro método e último método, nós também precisamos encontrar uma equação equivalente na qual o período, né, fique sozinho ali após a vírgula. Então, nós multiplicaríamos por 10, aqui ficaria 10x igual a 1,555 e por aí vai. Mas nós também precisaríamos lembrar que é possível reescrever essa equação como 10x igual a 1 inteiro mais 0,555. Por quê, turma? Esse 0,5555 é uma dízima periódica simples. E uma dízima periódica simples que é fácil de encontrar a fração geratriz. Basta verificar o período, que é 5, e considerar a quantidade de noves referente ao período, né? Se aqui você tem 5 e um número só no período, é um 9 aqui apenas. E aí você teria 10x igual a 1 mais 5 nonos.
precisaria, né, lembrar como que resolve uma equação fracionária. Nesse caso aqui, precisaríamos lembrar que eu preciso de um denominador comum, ok? E quando eu tenho 1, né, no denominador, eu não preciso assinalar, por isso que aqui tudo é 1. E o MMC entre qualquer número de 1 sempre é outro número. Por isso eu posso imaginar que o 9 seria um denominador comum. Seja pela ideia de fração equivalente ou pela ideia de 9 dividido por 1 vezes 10, que é 90, você precisa equacionar aqui. Por quê? Se aqui, turma, do 1 para virar 9, né, multiplicou por 9, em cima também precisa multiplicar por 9. Ficava 90x, aqui a mesma coisa, 9, e o 9 e o 5 já estava dividido, né, por 9, não precisaria. Cancelando os denominadores, nós teríamos a equação 90x igual a 9 mais 5. X seria igual a 14, que é 9 mais 5, e esse 90 que multiplicava, a gente reescreve ele dividindo no segundo membro. Simplificando por 2 novamente, nós temos o mesmo resultado, 7 sobre 45, beleza? Espero ter ajudado vocês. Vou deixar as correções dos outros itens nos vídeos seguintes, considerando, né, 2 métodos sempre diferentes ou um só, para contemplar todos os níveis aí de aprendizado. Um abraço, espero ter ajudado e até a próxima.